Vamos todos juntos ler ali o nosso texto base de reflexão desta noite. A Elida está ajeitando ali o texto, mas já está praticamente pronto aqui. Vamos todos juntos? Olha lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado por este final de semana. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, sustentando nosso fôlego de vida. Abençoa-nos agora, Senhor. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações e, acima de tudo, executa a tua vontade, o teu propósito sobre nós. Queremos sair daqui diferentes do que entramos, abençoados com a tua presença maravilhosa. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejam lá, capacitados para testemunhar. O contexto aqui é da ascensão de Jesus. Jesus passou 40 dias na terra, ele, Jesus ressurreto, andando e se comunicando com os irmãos, comendo com eles, jantando, almoçando, e é interessante que não tem qualquer registro maior de onde Jesus estava hospedado, né? Onde Jesus se escondia. O fato é que ele ficou 40 dias andando para lá, andando para cá, dando instruções aos seus discípulos. E aí, neste momento, narrado aqui por Atos 1, mostra Jesus se preparando para subir, né? Ali no Monte das Oliveiras. E, de repente, alguém perguntou para Jesus: e aí, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele já tinha falado que João Batista tinha batizado, seu ministério foi batizar com água, mas ele, o Senhor Jesus, é aquele que veio para batizar com o Espírito Santo, né? Então, dessa forma, ele começa a se despedir dos discípulos. E os discípulos, como é que é? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus a Israel? Jesus fala: olha, não cumpre, não vamos entrar nesse assunto, não vos compete conhecer tempos ou épocas, como está no verso 7, que o Pai reservou. Isso aí está por conta do Pai, pela sua exclusiva autoridade. E aí ele fala: mas vocês devem esperar aqui, em Jerusalém, esperar a promessa. Então, nós estamos a 28 dias da ressurreição do Senhor Jesus. Esse momento aqui seria há 40 dias, no 40º dia, daqui mais ou menos uns 12 dias, né? Aproximadamente, né? 28 mais, é isso aí, né? Mais 2, 30, mais 10, 40, então uns 12 dias. No dia 17, né? Próximo do meu aniversário, né? Próximo do meu aniversário, ok? Então, dessa forma, seria o instante da ascensão. 10 dias depois da ascensão, 50 dias, é ao dia do Pentecostes. É o dia que essa promessa se realiza. Essa promessa maravilhosa se realizará, que Jesus havia feito. Então ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a obra é do Espírito Santo, nos nossos corações, do enchimento do Espírito Santo, nos capacitando para testemunhar. Até então, eles ficaram temerosos, protegidos pelo cenáculo, esperando Jesus dar mais instruções e esperando a partir desse dia que ele ascendeu aos céus, esperando a promessa da vinda do Espírito Santo. E com um certo medo, um certo receio
sobre o mistério, sobre o futuro. Aquela mesma ansiedade que a gente sempre sente quando nós temos alguma coisa importante a desfrutar ou a acontecer nas nossas vidas. Então, nós temos aqui o texto original, que eu trouxe aqui para vocês verem, para vocês lerem. Vamos aprender um pouquinho de grego, né? Alá, telet, labei, dunamin, né? Otan, etelon, to, agion, pneuma, efo, rimas, kai, telet de novo, né? Eistai, eis, eme, martires, cai em Jerusalém, cai em Paze de Judaia, cai Samaria, você já desconfiou, né? Cai eos escatu tesgues. Tá fácil de traduzir isso aqui, né? Você já decoraram o texto bíblico, não foi? Mas isso é uma curiosidade para vocês, por ser um versículo pequeno, fácil da gente guardar. Agion, pneuma, Espírito Santo. Dunamin, poder. Tem duas palavras para poder. Dunamin e exousia, né? Que está um pouquinho antes aqui, no verso 7, né? O Senhor usa essa mesma palavra como autoridade, traduzida como autoridade, mas é usada em Mateus também como poder. Todo poder me foi dado, né? Jesus falando aos discípulos, e toda autoridade, todo poder foi dado. São importantes para a gente entender. O dunamin vem deriva de dunamin, dinamite. Alguém já manuseou dinamite aqui? É proibido, viu, gente? Da cadeia, né? Mas a ideia da dinamite aí é que esse poder é um poder explosivo, expansivo, é o poder do Espírito Santo no coração do crente, da igreja. Então você vê aqui, e essa expressão muito interessante, martires ou mártires, né? O que significa? Significa testemunha ou mártir, né? Entendeu o negócio? Sereis testemunhas, a ponto até do martírio, né? Então, em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e também até escatou os fins, os confins da terra, né? Ges é terra. Então, aí está simples e a gente aprende uma coisa muito importante. A atuação da igreja no mundo é guiada pelo Espírito Santo. É isso que Atos dos Apóstolos marca, registra e delimita. É a atuação do Espírito Santo no coração da igreja. Traz uma identidade para o povo de Deus, para o povo que segue a Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, ele trouxe essa informação, essa promessa de missão, promessa de poder e também de serviço, de trabalho para todos nós, para a igreja. É uma igreja missionária. Isso está definindo a identidade e o propósito de todo cristão. A identidade e propósito de todo cristão. Então, isso é muito sério, né? E a perguntinha de provocação de hoje é essa aqui. Muito interessante. Vamos todos juntos? Se nem pudesse ouvir suas palavras, sua vida ainda testemunharia sobre Jesus? Muito interessante essa pergunta, né? Se num dado momento você ficasse mudo, que nem a Helena ficou domingo passado, né? A sua vida ainda evidenciaria, testemunharia sobre Jesus? Isso é muito importante. Será que o nosso cristianismo é só de conversa? É só de falar? É só de discurso? Né? A gente precisa refletir sobre isso e levar muito a sério este presente de Jesus sobre a vida do crente. Somos mergulhados nessa esfera de influência do Espírito Santo de Deus, que nos enche
e nos leva à experiência de plenitude do Espírito Santo. Então é muito importante isso. O cristianismo, queridos, com isso, não é apenas discurso, é evidência, é prova da presença de Deus nas nossas vidas. E olharão as nossas boas obras e glorificarão a Deus, o nosso Pai, que está nos céus. É o que Jesus fala lá em Mateus 5, né? Jesus dá essa instrução, mas uma promessa, não deixou apenas uma instrução, mas uma promessa e uma missão que define quem somos. Se não estamos dentro desta identidade, não somos igreja, porque a igreja de Jesus é o povo que obedece à palavra de Jesus. Então a vida cristã é definida por esse Atos 1:8, que é o fundamento da vida cristã: poder para viver e coragem para testemunhar. E você vê nas expressões dos personagens bíblicos, dos apóstolos, o antes e o depois. O antes e o depois. Antes, covardia, medo. Depois, ousadia, intrepidez, né? Presença de espírito, dependência de Deus, exposição pública. Isso é muito importante. E o discurso acompanhado de boas obras, de evidências claras da presença do Cristo ressurreto, da presença do Espírito Santo. Então, o primeiro argumento nosso, que são 3 apenas, é esse aqui, do próprio versículo, a exposição: mas recebereis poder. Quando aconteceu o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, essa ideia do dinamis, poder, e que associa autoridade, né? Mostra uma coisa muito importante. Não é a força humana, não é você ter a cara de pau de sair pregando o Evangelho, mas é capacitação divina. Não é você saber decorar, encenar até, cantar até, tá bem ensaiadinho, né? Não é nada disso. É poder de Deus na sua vida. É capacitação divina. Algo que faz explodir o seu coração na direção dos outros, na realização daquela bênção a todas as nações da terra que foi dada. Essa bênção foi falada através de Abraão, e aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos de Abraão também. Então, clareando isso aí, Jesus não enviou seus discípulos despreparados. Ele prometeu poder, não um poder humano, político, intelectual, mas espiritual. Esse poder vem do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, como diz o profeta, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E capacita o crente a viver uma vida que glorifique a Deus. Sem este poder do Espírito Santo, não há essa possibilidade de glorificar a Deus. Por mais que você aparente uma maquiagem religiosa, né? Uma beleza, uma alegria, né? Celestial, você dê uma maquiada, não glorifica a Deus, porque Deus sabe, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. E fica evidenciado. O termo poder aqui, do grego dino, sugere força, capacidade e eficácia. Não se trata apenas de falar sobre Deus, mas de viver de maneira que o mundo veja Deus em nós. Vejam as suas boas obras, o reflexo da glória de Jesus, e glorifique a Deus. Nossa, Deus existe mesmo na vida daquela senhora. Deus existe mesmo na vida daquele senhor. Deus existe mesmo na vida daquele jovem. É assim, a evidência da presença de Deus. E isso aí é uma autenticidade tão grande que quando a pessoa que não conhece o Senhor, mas se depara com essa situação na vida de alguém,
ela não se confunde. É pepita de ouro, é pedra preciosa. E é isso que chama a atenção, é a manifestação da glória de Deus diante das pessoas, né? Então, trocando em miúdos, para hoje, para o nosso momento, não podemos cumprir a missão de Deus com nossas próprias forças. É necessário depender diariamente do Espírito Santo. Eu já pastoreei a igreja, que eu cheguei lá e comecei a ensinar sobre o Espírito Santo, descobri que o pessoal nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu achei um absurdo, né? Os nossos manuais de teologia, compêndios de teologia reformados, mostram ali, desde o propósito dos decretos eternos, Deus elegeu, na doutrina da eleição, o Senhor, eleição significa salvação. E na salvação você precisa de um Salvador. E você precisa de alguém que aplique essa salvação no coração do pecador. E por fim, os salvos são definidos. E Deus, o Pai, declarou Jesus Cristo como o Salvador que iria morrer na cruz, e o Espírito Santo como aquele que aplicaria nos corações. O Pai planeja, escolhe, elege, predestina, planeja tudo. Desde antes da fundação dos mundos. Mas Jesus é quem morre na cruz e o Espírito Santo é quem desce para ser o Deus habitando nos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, convertendo os corações, selando os corações, como diz o apóstolo Paulo, com o selo da herança celeste, para um dia sermos resgatados como uma carta que é enviada na direção do juízo final, do dia em que Jesus voltar. Então, queridos, isso é fundamental. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo em si, dentro de si, no seu coração. Ele foi selado pelo Espírito Santo. Então, mas nós somos presbiterianos, não se fala mais. Presbiteriano de baixa qualidade. Se não fala do Espírito Santo, se não fala da obra da redenção, da soteriologia, por favor, né? Não, o Espírito Santo é coisa de pentecostal. Negativo. Negativo, é Bíblia. Espírito Santo é quem age nas nossas vidas. Talvez por isso as vidas sejam tão sem efetiva transformação, vitória, presença de Deus, comunhão. E assim, os eventuais milagres, né, que seguem os discípulos de Jesus. Então é muito importante isso. A segunda coisa é que somos chamados para ser testemunhas. A expressão ali, mártires, né? De fato, os discípulos de Jesus, o único que não morreu no trabalho foi João, né? Acredita-se até que ele esteja vivo até hoje, né? Algumas pessoas não tá. Ele mesmo disse que não era bem essa história, né? Foi uma confusão na tradição. Então, nós somos chamados, é o desejo, telet é o desejo do Senhor Jesus, que a gente seja testemunha dele, né? Sereis minhas testemunhas. E não é apenas testemunhar, é o que a gente vem falando, não é apenas falar, mas é viver Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro, né? Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo. E esse poder que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou e morreu, né? Então, queridos, é o viver de Cristo em nós. A imitação de Paulo, de Jesus, porque Jesus está vivendo nele, é o propósito de Deus se realizando. Paulo fala, fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então está aí o caminho da jornada cristã, da fé cristã, não é falar. Se você está falando demais, né? Cessa um pouco de falar e começa a viver. Começa a viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Porque o Evangelho de Jesus é identidade. É a identidade. Né? Ser testemunha não é apenas transmitir informação, mas é viver essa experiência e compartilhar essa experiência, compartilhar no sentido de você, tipo, compartilhar o pão. Eu estou partilhando aquilo que tem me alimentado, eu estou partilhando com outras pessoas. É isso, né? Uma coisa, a testemunha diante do juiz fala do que viu, ouviu e viveu. O cristão é chamado para testemunhar com palavras, mas principalmente com a vida. Ser uma evidência do Cristo ressurreto. Morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, subiu à destra de Deus, está à direita de Deus, regendo o universo, né? Isso não é uma opção, queridos. Não é uma opção. Você faz se você quiser. Ou você é assim, porque é uma identidade. Ou você não é cristão. Você é apenas um religioso. E eu vou morrer falando isso. Ser religioso, como diz o Lutero, é obra do diabo. A religião é obra do diabo. Porque o ser religioso engana a pessoa, ilude o indivíduo. Você está indo na igreja, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você vai na reunião da mocidade, da SAF, da escola dominical. Você é um cristão. O diabo é o primeiro que chega aqui na igreja. Eu chego o diabo em seguida. É o primeiro. Mas você acha que eu estou brincando? Aqui está cheio de anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor, né? Daqueles que o temem. Mas o diabo vem junto também. Por quê? Ele é religioso. Ele crê em Deus. O apóstolo fala. Você crê em Deus? Muito bem. Até os demônios creem. E tremem. E tremem de medo. Mas é muito mais do que crer. É muito mais. É sua identidade. É o testemunho. Nós somos testemunhas. Você tem a identidade de Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É isso. É o versículo do apóstolo Paulo. Tem que ser o versículo da nossa vida. Tá bom? Você lembra desse livro aqui, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É o exemplo claro disso aí que eu estou falando, que o Espírito Santo tem nos ensinado. A gente roda por tantas outras vilas e vielas, e aqui a gente para naquele livrinho velho, antigo, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É Jesus decidindo, vocês tendo a mente de Cristo para decidir as suas coisas. É ter comunhão com o Senhor antes de resolver as coisas. E assim, a vida cotidiana, reflete Cristo nas atitudes, nas palavras e decisões. Por mais que a gente, de vez em quando, passe o cidadão no trânsito, faz uma barbeiragem com a gente filho do capeta. Né? A gente pede perdão depois. A gente se arrepende do erro, não é a postura do Senhor, mas a gente volta em humildade, em arrependimento, e as nossas atitudes são corrigidas, as nossas palavras passam a ser temperadas, e as nossas decisões são decisões orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então vamos para frente. 3, por último, a nossa missão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que viver. Jesus diz ali, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, essa palavra aqui é toda, Judéia e Samaria, e também até os confins da terra. Quer dizer, a nossa missão não tem limites. Começa aqui em casa, no nosso bairro, atinge a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país,
O mundo. O mundo. É o roteiro de Atos dos Apóstolos. Se você for ver aqui, a evangelização da igreja teve uma dificuldade muito grande de sair de Jerusalém. Anos ficaram plantados em Jerusalém, acreditando ser o cristianismo um ramo do judaísmo. Afinal, Tiago era fariseu, campeão dos fariseus, campeão de oração dos fariseus. E ele era o líder da igreja. Não queriam sair de jeito nenhum de Jerusalém. O Senhor precisou movimentar o coração daqueles que odiavam o Cristo para matar Estevão. Aí começou a perseguição. Saulo começou a perseguir a igreja e o povo se espalhou. Primeiro lugar que foi evangelizado em seguida, toda a Judéia. E Samaria. Quem foi que foi até Samaria? Filipe, o diácono, um dos 7 diáconos eleitos pela igreja. E ali eles precisaram, tanto Filipe quanto o próprio Pedro e João, que foram lá ratificar e impor as mãos sobre aqueles que se converteram, eles tiveram essa obra maravilhosa do Espírito Santo para que eles fossem testemunhar. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus gostavam dos samaritanos? Odiavam também. Odiavam de volta. Eram inimigos. Então, nesse momento, o Espírito Santo teve que fazer uma obra maravilhosa no coração dos apóstolos que eram judeus. Eu imagino Pedro e João indo conversar, mas como que o Filipe foi para lá? Mas justo para Samaria, ele não podia ter ido para outro lugar? Lá para Galiléia? Foi para Samaria. E a gente vai lá encontrar com os samaritanos. Como é que eles vão nos receber? Né? Será que isso está certo? Eles chegaram lá e perceberam a aprovação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, impuseram as mãos e os sinais foram evidentes e claros da presença de Deus e do propósito de Deus. Então, queridos, a nossa missão não tem limites, é sem limites. Vai até os confins da terra, não tem parado, começa perto, mas não termina aqui. Tem que ir até longe. Tem que ser assim, né? É o que Jesus manda. Jesus estabelece uma progressão geométrica e espiritual. Veja, Jerusalém, contexto imediato, podemos entender família, igreja local, Judéia, nossa região mais ampla, né? Samaria, aqueles que são diferentes de nós. Tem gente muito diferente da gente, que não entende a nossa linguagem, não entende a nossa chamada cultura, né? Os confins da terra, isso aí é a extensão da bênção de Abraão para todas as famílias da terra. A nossa missão não tem fronteiras, o evangelho, nesse sentido, é inclusivo e global. Gente diferente e gente de todo canto é buscada pelo Espírito Santo através das nossas vidas. O que a gente faz hoje? O que a gente pode fazer hoje? O crente não faz nada? O Espírito Santo está fazendo a obra na nossa vida e o crente toma a iniciativa. Devemos começar onde estamos, mas não parar ali, sabendo que isso é o programa do Espírito Santo de Deus. Ele não precisa aparecer para você para te dizer, agora você vai. Você sabe que tem que ir. Você sabe que Jesus tinha falado isso para todos os discípulos saírem de Jerusalém, pregarem o evangelho a todas as nações, batizar. Quem crê, for batizado, será salvo. O chamado é para alcançar todos. Então é todos. Se é para alcançar todos, é todos. Não é só alguns. Então a gente deve relembrar o que a gente viu hoje à noite aqui. O que é que nós vimos? Deus nos capacita, juntos nos envia e nos acompanha até os confins da terra. A missão continua e nós somos parte dela. Eu, quando era adolescente, uma literatura que me marcou muito foi os livros de Oswald Smith, que tinha uma igreja missionária poderosa lá nos Estados Unidos, e ele inspirava a gente
com as mensagens que Deus dava para ele. E olha o que ele diz: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Podem-se atender às necessidades da igreja local, mas nunca perder a prática de missões e na visão quadruplicada: minha cidade, meu estado, meu país e o mundo. Missões mundiais, quer orando, quer apoiando os missionários, quer contribuindo. É o desafio de 1 Samuel 30, 24. Ele está falando aqui: se você não pode ir, ora por quem foi, por quem vai. Quer apoiando, enviando recursos. Se não pode ir, envia recursos para os missionários. Quer contribuindo. Tem aquela turma que ele dá até o exemplo lá de Samuel, Davi, né? Que discordou na hora de distribuir os despojos da guerra, né, com os seus companheiros. Alguns eram lá de Belial, não eram muito bonzinhos, não. Quem ficou guardando a bagagem não vai receber nada, não. Só a gente que lutou, que levou no braço e na espada. E Davi não. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. É assim, né? Aqueles que estão aqui, que ficaram no apoio, no suporte, e aqueles que foram para missões, foram servir o Senhor. Então, cheios do Espírito, essa é a ideia. Cheios do Espírito. Hoje, Deus continua chamando homens e mulheres para viverem cheios do Espírito Santo e comprometidos com a missão da igreja, né? A pergunta é: estamos disponíveis? Estamos afim? Estamos dispostos a ser cheios do Espírito Santo? Essa é a questão que eu falo. A gente buscar a comunhão com o Senhor, buscar o mais de Deus na nossa vida, que o apóstolo Paulo fala. O mais de Deus nas nossas vidas vai fazer a diferença. Que possamos buscar o poder do alto e assumir com coragem o chamado de sermos testemunhas de Cristo, onde estivermos até os confins da terra. Amém? Amém.